Meus irmãos, eu quero agradecer pelo convite, eu fico muito feliz. Eu sou lá do Estoril, para aqueles que não me conhecem, e também eu trago um abraço aí do conselho da minha igreja, e também eu quero justificar porque eu não trouxe a minha esposa juntamente com a minha filhinha, porque elas estão viajando, estão lá no sítio lá do meu sogro, só eu que não pude estar presente. Mas ela também manda um abraço a vocês, tá? Eu convido vocês que abram as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos meditar nesse texto. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 5. Acompanhe atentamente a palavra de Deus, escute com fé, com esperança, aquilo que compreendemos e sabemos que é a voz do Senhor e a palavra do Senhor verbalizada. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos ler todos juntos o primeiro versículo? Leiamos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Oremos mais uma vez. Senhor, que eu diminua e que Tu cresças nesta noite, ó Pai, e que Tu me escondas, Senhor, atrás da cruz, e que o Teu nome seja exaltado e honrado nesta noite. A Ti eu oro, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, há quem diga que nossa geração ela está passando pela pior crise dos últimos anos. E se nós olharmos atentamente, nós iremos compreender porque nós estamos vivendo em uma grande crise. E eu não cito somente por causa da pandemia. A pandemia ela trouxe, sim, uma crise existencial. Se nós olharmos para a política, se nós olharmos para a área da saúde e da educação, essas áreas sempre estiveram em crises. Em nosso país, infelizmente, nós podemos acompanhar nos últimos 5, 10 anos que essa crise ela vem aumentando mais e mais. E nós podemos dizer que com a pandemia, isso consequente vai ou aumentou. Há quem diga também que depois da pandemia, se ela vai ter um fim exato, nós teremos que conviver aí a novas variantes a cada dia, a cada semana. Isso parece que está se multiplicando, mas com o fim da pandemia, alguns dizem que nós iremos ver ou notar as consequências que essa pandemia trouxe. E se nós olharmos com mais detalhe para a igreja, nós podemos perceber como que a igreja está lidando nesse meio turbulento que nós estamos passando. Nós devemos, de uma forma bem sensata, viver os dias coerentes, viver a nossa realidade, sempre com os olhos atentos ao Senhor que virá para resgatar a sua igreja. Mas mesmo em meio a essa crise, nós temos uma esperança, e é essa esperança que quero tratar nessa noite com vocês. O tema da minha mensagem nessa noite é que, mesmo em meio à crise, nós temos que ter esperança. Simples assim. Você pode, no final, ressaltar isso. Mesmo em meio à crise, nós cristãos temos esperança. Na verdade, nós, como cristãos, como povo de Deus, filho de Deus, é dado a nós uma esperança, e uma esperança viva, e uma esperança que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler a Bíblia inteira, mas quando nós lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós iremos encontrar vários relatos históricos difíceis de entender, e eu não estou tratando somente da questão teológica, mas sim de realidades, de tempos que a igreja do Senhor passou e ela sobreviveu. E ela saiu ilesa, mesmo machucada, mesmo sofrendo várias consequências, mas nós podemos entender e ver, à luz da história, que a igreja sempre passou por dias difíceis, por tempos difíceis. E aqui nós estamos, Paulo, já velho, experimentado, já com uma realidade muito viva em sua vida. Há quem diga que aqui foi uma das últimas cartas de Paulo. Aqui Paulo ele direciona essa carta
ao seu filho na fé, orientando, dando algumas recomendações a ele, e é muito rica, né, essa carta. Eu não recomendo a vocês a pensarem que essa carta ela se trata somente a pastores. Sim, ela foi escrita de uma forma direta para um pastor, para um servo do Senhor, mas ela se aplica a toda a igreja, tá? A todos que são servos do Senhor. Afinal de contas, todos que recebiam uma carta, essas cartas eram lidas na igreja em voz alta, e todos tinham conhecimento daquilo que tinha sido enviado pelos servos do Senhor, como Paulo e muitos outros que escreveram a palavra de Deus, os evangelhos. Então, tudo que tem aqui é de uma forma direta a um pastor, é uma carta pessoal, mas ela se aplica a mim e a vocês, tá? Porque nós entendemos que aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus são somente para os seus filhos. Então aqui, nesse capítulo 3, nós entendemos que Paulo, ele transmite a Timóteo uma realidade que ele estava vivendo. E quando nós lemos e estudamos esse capítulo 3, nós iremos concluir que esses dias difíceis eles continuam. Nós entendemos, numa perspectiva escatológica mais sensata, que esses dias difíceis eles irão continuar até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez essa expressão ela requer um pouco mais de detalhes, não essas nomenclaturas que se dá para aqueles homens cruéis na qual o apóstolo Paulo classifica. Mas vejam comigo, nos últimos dias, que dias são estes? Esses dias, esses últimos dias que nós vivemos, apontando para um único dia que haverá em toda a história da humanidade. E esse único e último dia vai ocorrer com a volta de Cristo. Tudo combina para isso, tudo aponta para isso. E a igreja deve estar atenta a isto. Veja que quando Paulo ele escreve isso, ele tem uma noção que ele está inserido nesses últimos dias. E veja que não vai haver uns últimos dias após a vinda de Cristo. Nós entendemos, né, uma visão mais amilenista, uma visão mais reformada, nós entendemos que Cristo ele virá para voltar e voltará somente uma única vez mais para resgatar e salvar a sua igreja. Então, nesse período até que aconteça essa volta gloriosa, nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo vai dizer, olha, e não será fácil. Os últimos dias, a ideia é que cada vez mais os últimos dias serão difíceis. Há tempos menos e mais difíceis, pois nós podemos dizer que nós estamos vivendo em tempos difíceis. O Brasil já houve momentos muito piores do que nós estamos vivendo agora. Há quem diga que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ela afetou todo o globo, mas alguns países foram afetados, mas a pandemia, a Covid-19, ela atingiu o mundo inteiro, todos os países foram afetados. Há milhões de mortos e há quem diga que o número é ainda maior. Não se assustem, eu não quero causar assombro a vocês, mas é uma realidade que vivemos. Quando nós paramos para pensar e analisar quanta crueldade há, quanta manifestação do mal que nós olhamos e enxergamos com muito detalhe, nós ficaremos assustados. E a Bíblia, meus irmãos, ela é muito rica nesse aspecto, que ela alerta ao povo do Senhor que os dias serão difíceis. Quer ver uma comparação rápida? Quando você lê o Sermão do Monte, você vê aquelas bem-aventuranças, mas quando você para estudar e você vê com cautela, depois que Cristo ele apresenta aquele Sermão do Monte, aquelas cinco bem-aventuranças, ele vai dizer lá no finalzinho algo assustador, algo que talvez não poderia estar, mas está escrito e foi registrado para o nosso conhecimento e para também o nosso consolo e conforto e também encorajamento. Tá? Vejam lá no versículo 2, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vejam, o Sermão do Monte tem essas bem-aventuranças, e aqui ele vai dizer, olha, extremamente felizes são os humildes, os que choram, os mansos, o que tem fome. Vejam que aqui é uma indicação que a igreja do Senhor sempre andará na contramão da sociedade, ou da cultura que ela está inserida. Aqui são valores e princípios estabelecidos pelo cristianismo, e não pela sociedade, não pelo mundo. Quem é feliz extremamente? Aqueles que choram, aqueles que têm fome, aqueles que são pacificadores. Hoje nós estamos numa sociedade, estamos inseridos numa sociedade onde não prezam esses valores. Veja que os valores do reino é totalmente diferente do reino terrestre.
Vejam que quando Cristo ele classifica essas questões, lá no versículo 11 ele vai dizer assim, bem-aventurados sois. O mundo não nos apresenta uma realidade como essa. Apresenta uma outra realidade totalmente diferente de Deus. Por isso que nós temos 2 versículos dizendo que nós não devemos amar o mundo e nem sermos amigos do mundo. Aqui não é o mundo criacional, é os sistemas e valores que o mundo apresenta, coisa que nós não devemos acompanhar, e sim aquilo que o Senhor estabeleceu na sua santa e bendita palavra. Há um outro texto lá em Atos capítulo 5, versículo 41, que também especifica de uma forma bem nítida aquilo que nós podemos dizer quanto à questão da realidade, que é totalmente contrária àquilo que vemos em nossos dias. Olha só o que eles dizem, o que está escrito em Atos 5, versículo 41. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Aí você pensa, como assim? Aqueles que sofreram por causa do nome de Cristo estão alegres, estão se regozijando, e você olha, não é isso que o mundo apresenta. O mundo ou a sociedade nos apresenta que devemos ser felizes, a qualquer custo, devemos buscar os prazeres, devemos estar felizes. E a felicidade, ela só será vinda na maneira como nós vivemos neste mundo. Então, meus irmãos, a Bíblia ela apresenta uma realidade terrível, sim, terrível para aqueles que não estão em Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo, que se fizeram novas criaturas, que são agora o sal e luz dessa sociedade, nós podemos dizer sim, que nós vivemos em uma realidade terrível, difícil, mas com esperança nós devemos viver, olhando para aquilo que haverá de acontecer com a volta gloriosa de Cristo. Veja como isso é tão sério, tão grave, que o apóstolo Paulo, lá na sua primeira epístola aos Coríntios, ele vai descrever quanto à questão da ressurreição. Ele vai gastar um capítulo, vai gastar muita tinta falando da questão da ressurreição, dos corpos, que haverá de acontecer com a volta gloriosa de Cristo. Ele vai dizer, olha, se nós não cremos nisso, vejam só o que ele vai dizer, que somos os mais miseráveis dos homens. Vejam, 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança, se o motivo da nossa esperança não está em Cristo, ele vai dizer assim, em Cristo se limita, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a esses valores, a esses conceitos que o mundo apresenta diariamente a cada um de nós, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu falo miseráveis, eu estou acostumado, mas a palavra aqui é infelizes. Veja que o mundo não pode apresentar uma verdadeira felicidade. Somente os bem-aventurados, os extremamente felizes, são aqueles que estão contidos, estão dentro do padrão do Sermão do Monte. Veja, é uma realidade totalmente diferente do que nós vivemos e daquilo que nós presenciamos diariamente. Se a nossa esperança, se a nossa espera em Cristo se limita apenas a esta vida, aquilo que temos, aquilo que somos, enfim, ela apresenta algo que somos os mais infelizes de todos os homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque há 3 verdades contidas nessa expressão que nós lemos aqui todos juntos. Mesmo que Paulo vai dizer que os dias serão difíceis por causa do homem caído, por causa da rebelião do homem, vejam que esses males que Paulo apresenta aqui a Timóteo, é bem provável que ele já presenciou, que ele já sentiu, que ele já viu nos homens na qual ele teve que enfrentar. Pois os homens serão egoístas. Por que ele coloca os homens aqui? Porque um homem, ele está totalmente distante de Deus, inimigos de Deus, então ele se rebela contra os preceitos de Deus. O homem natural, ele repudia Deus, ele ignora Deus, ele se afasta de Deus. Então, Paulo ele vai usar a figura do homem, entendendo que esse homem aqui é o pós-queda, pós-desobediência. E se você olhar atentamente Gênesis capítulo 1 e 2, é tudo belíssimo. Aí quando você vai para Gênesis 3, você vê, olha, algo de errado ocorreu. As coisas começam a mudar. E a partir de Gênesis 3,15 começa uma outra história. Por isso que existem 4 grandes temas em toda a palavra de Deus que você e eu devemos estar atentos. Quanto à questão da criação, quem criou? Quanto à questão da queda.
por que isso tudo está acontecendo, por que existe sofrimento, maldade, calamidades, enfim. E um outro tema grandioso que nós encontramos a partir de Gênesis 3,15 é quanto à questão do resgate, da redenção que está em Cristo, a esperança. Mesmo em meio em um mundo pós-queda, há esperança. Mesmo em meio a essas calamidades que nós encontramos, a esses desastres, enfim, em todos os sentidos, nós podemos dizer que há esperança, há salvação. E a salvação ela está naquele que nos resgatou na cruz do Calvário, em Cristo. Então, 4 grandes temas: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Por isso que Paulo constantemente ele vai orientar os seus ouvintes quanto à questão, apontando para aquilo que haverá de acontecer. Cristo haverá de voltar, por isso é que a nossa esperança, a esperança da igreja, está na pessoa de Cristo. E uma perguntinha de escola dominical que eu trago: em meio a tudo isso, o que o cristianismo tem a nos ensinar? Mesmo diante desses detalhes pequenos e rápidos que eu passei, rápido demais, que não há tempo suficiente, mas a ideia é o que o cristianismo nos ensina quanto à questão desses tempos difíceis. Haverá de melhorar? Haverá de piorar? Quando você lê Mateus 24, o sermão escatológico, você vai ter uma noção de como as coisas haverão de suceder até a volta gloriosa de Cristo. Talvez a parte que me chama mais atenção no Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão escatológico de Cristo, é o versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é interessante. Pastor, mas você deveria olhar outras partes, por exemplo, o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Continue lendo em casa, desde o versículo 1, todo o capítulo, e você vai ter uma noção do que nos espera, do que você pode esperar quanto à questão deste mundo. As coisas certamente haverão de piorar. A Bíblia diz que haverá uma grande perseguição como jamais vista. Aí você, como é um bom historiador, você conhece a história da igreja, vocês podem se reportar que a igreja já passou por dias difíceis. O primeiro século, por exemplo, a igreja foi extremamente perseguida, muitos morreram por causa da fé. Não se espante, hoje está acontecendo isso. Acontece isso hoje. Só você ler aquele site, Missão Portas Abertas, você vai comparar e você vai entender que muitos cristãos que têm a mesma fé que a sua e a minha morrem por causa de Cristo. A Coreia do Norte, há anos, está em primeiro lugar quanto à questão da perseguição aos cristãos. O evangelho não entra lá, mas há cristão lá, nós entendemos, na China. Então, imagine só o mundo inteiro contra o cristianismo, contra o evangelho. A perseguição haverá de aumentar, não tenho dúvida disso. Muitos haverão de negar Cristo, conforme é relatado aqui. E esse versículo 12, ele me chama muita atenção e sempre me chamou a atenção, porque por se multiplicar, por aumentar o pecado, a maldade do homem, o amor de muitos. Aqui possa ser uma referência à igreja, porque o mundo não ama a Deus. Então, talvez aqui, de uma forma mais específica, é o amor daqueles que amavam e que amam a Deus, e não o mundo. Não, nós podemos entender assim que com o passar do tempo, com a multiplicação do pecado, o amor de muitos cristãos haverão se esfriar. Aqui pode ser considerado como esfriamento espiritual. E é isso que o liberalismo teológico faz, algo bem recente, bem marcante em nossa realidade. Por isso que lá na Europa, há mais de 20 milhões de desigrejados, pessoas que eram crentes, que agora se intitulam como crentes, mas não querem saber de igreja, não querem saber de cristianismo e vivem a vida de conformidade com seus preceitos e valores. São considerados como desigrejados, não querem saber de igreja. Alguém conhece alguém assim, que pensa assim, que vive assim? Vejam, o desapego, o desinteresse pela igreja, pela casa do Senhor, tem aumentado e certamente haverá de aumentar. Por causa da iniquidade, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos certamente se esfriará. Por isso que Paulo, uma visão muito clara da sua realidade, há 2000 anos atrás, é a mesma realidade que a nossa hoje. E aqui Paulo escreve isso não para desmotivar Timóteo,
não para ter uma visão pessimista. Sabe aquela visão pessimista? Tudo errado, tudo escuro, ó céus, ó vida. Não é isso que Paulo esperava do seu filho na fé, Timóteo. Ele espera que Timóteo fique atento. Ele espera que Timóteo continue cabalmente o seu chamado de pregar a palavra de Deus, mesmo em meio a este mundo caído e quebrado. Timóteo deveria continuar pregando. É o dever da igreja, continuar pregando para aqueles que estão à nossa volta. Vejam que isso é tão sério que mais à frente, Paulo vai dizer a Timóteo: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que encorajamento é esse? Imagina só Timóteo, que estava sofrendo por causa de Cristo, e agora ele escuta isso: todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Para uma mente pagã, iníqua, então vamos dizer, eu não quero viver piedosamente, não vou viver piedosamente para não ser perseguido. Mas não era isso. A igreja tinha um prazer de continuar servindo a Cristo, mesmo debaixo de grande opressão. E isso se deu até o século III, até meados de 313, quando Constantino, ele liberou para que os cristãos agora pudessem adorar. É onde o cristianismo se tornou a religião oficial do império. E isso em 313. Vejam, quase 300 anos de perseguição intensa contra os cristãos. E lá no sermão escatológico de Mateus 24, diz que haverá um tempo que essa perseguição vai ser aumentada como jamais vista. Então, meus irmãos, diante desse relato todo, nós temos que entender 3 aspectos aqui, rapidamente. Nós temos que entender que os dias são maus, sim. Por isso que Paulo ele vai dizer isso novamente lá na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, quando ele vai escrever a um outro público, a outras pessoas, mas a mesma ideia, orientando aqueles cristãos. Vejam, por isso que essa epístola e o conteúdo não se aplica somente ao pastor Timóteo ou aos pastores, não, se aplicam a todos, porque todos estão inseridos no corpo de Cristo. E aqui, Paulo, escrevendo aquela igreja, aquela comunidade, ele vai dizer a mesma ideia, 5,16 de Efésios: remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que Paulo tinha uma visão pessimista? Não, ele tinha uma visão realista. A sua realidade não era nem um pouco favorável ao cristianismo e à fé que ele passou a adotar depois de convertido. Ele vai dizer lá em Efésios capítulo 17: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mesmo em meio a esses dias maus, difíceis, vocês devem compreender qual a vontade do Senhor. E qual que é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nós venhamos a nos tornar mais e mais parecidos com Ele, servindo a Ele em tudo e a todo instante. Por isso, meus irmãos, que ele vai descrever: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então essa é a vontade do Senhor, uma igreja santa que se santifique e que o adore em espírito e em verdade. Vejam que é a mesma ideia que nós encontramos aqui em Timóteo quanto à questão dos dias difíceis. Tá? Então, a primeira ideia é essa: devemos entender que os dias são maus e por isso nós devemos estar atentos. O mundo que vivemos é um mundo marcado pelo pecado. O pecado ele afetou todas as áreas foram afetadas, a área do conhecimento, a área do saber. Nós fomos afetados, o nosso relacionamento com Deus foi afetado, com o próximo e com a criação foi afetado por causa do pecado. Os mandatos ali que nós encontramos em Gênesis, tanto o mandato espiritual, social e cultural, todos eles foram afetados. Por isso que nós vivemos em um mundo mau. Mas que eu quero dizer e enfatizar que vocês não devem ter uma visão pessimista, mesmo diante dessas calamidades todas aqui. Você pode dizer: nossa, o pastor foi lá hoje, sabe, uma visão pessimista. Não é esta. É uma visão, é uma realidade daquilo que nós vivemos. Se você ainda não está contente com isso, eu, com muita frequência, eu exorto a minha mãe que ela gosta de assistir o Canal 7. E é só tragédia, vocês irmãos já sabem, né?
E eu falo, mãe, tira desse canal, isso não faz bem para a senhora, mãe. Não assista. Ela fala, essa é a realidade. Eu falo, uau, ela sabe qual é a realidade. Mas não se atente a isso. Nós sabemos que o mundo é mau. Se você bater um pouquinho na televisão, pode sair sangue, tá? Não faça o teste, não. Mas, vejam, essa é a realidade transmitida diariamente. Diariamente. Quantas maldades, quantas crueldades que nós vivemos. E hoje, os ladrões, eles não estão mais contentes em roubar somente. Eles vão a mais. Eles matam. E, como diz o jovem, um vacilo você está com a sua vida ceifada. Quem já passou por um assalto sabe muito bem disso. Quão constrangedor é. Quão triste é nós podemos passar por isso. E, por instantes, as nossas vidas estão em risco. Esse é o mundo que vivemos. Por isso, não espere coisas boas assim, porque o homem é mau e a iniquidade haverá de se multiplicar. Por isso que aqueles que estão em Cristo devem olhar para a cruz do Calvário, olhar para Cristo, é ali que haverá a nossa, e vai vir a nossa esperança somente na volta gloriosa de Cristo. Um relato mais detalhado está lá em Gênesis capítulo 6, leu com atenção, ali o próprio Deus se indignou com a maldade humana, a tal ponto de mandar o dilúvio, onde ele destruiu todos, menos 8 pessoas que embarcaram na arca. Devemos viver que nem Noé. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Noé. Talvez um pouco pior. Um pouco pior. Não é melhor do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Nós não vivemos dias melhores do que Sodoma e Gomorra. Talvez dias semelhantes ou piores. Os irmãos concordam comigo? Talvez você não precisa concordar, mas se você olhar com detalhe, você vai ver. E Deus mandou castigo ali naquela cidade. E a pergunta é, quando haverá essa maravilhosa volta de Cristo? No dia que Ele mesmo determinou. Nós devemos esperar e almejar. Mesmo vivendo em um mundo caído, em um mundo quebrado, nós ansiamos pela volta gloriosa. Há algo em nosso coração que anseia a cada manhã essa volta gloriosa. Trabalhamos, estudamos, cuidamos dos nossos familiares, mas com esperança que algo novo e melhor haverá de vir com a volta gloriosa de Cristo. Ter uma visão que os dias são maus, certamente fará com que busquemos mais e mais o Senhor que é perfeito em santidade, entendendo que Ele tem o total controle e domínio sobre a sua criação. Não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem o consentimento do Senhor. Não cai um pardal. Pardalzinho, sabe o que é um pardalzinho? Um passarinho pequeno, insignificante talvez. Você nem dá valor se você vê um. E aquilo quando cai, Deus tem o consentimento daquilo. É rico em sabedoria e em conhecimento. Esse é o Deus que adoramos, que tem não somente conhecimento, mas Ele já determinou tudo quanto acontece. Quem lê o Salmo 139 vai lidar com aquela expressão que os nossos dias foram contados e determinados por Deus. É magnífico. Por isso que quando você lê o Salmo 139, ou lê a Bíblia, você tem que ficar assombrado de tanto poder e maravilha que você pode encontrar em toda a Bíblia. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que nós nos apresentamos domingo após domingo. Então, isso é uma maneira da gente enxergar a nossa realidade, ver este mundo de uma ótica diferente, de uma cosmovisão diferente, e essa cosmovisão que a Bíblia apresenta, ela é totalmente diferente do mundo. Por isso que os óculos que nós devemos enxergar este mundo caído e quebrado, está na palavra de Deus. Nós devemos analisar tudo à luz da palavra de Deus. Quer ver uma maneira de se fazer isso? É um exemplo que eu trago, as meninas talvez não vão gostar muito, mas você já assistiu aquele filme A Culpa é das Estrelas? Assistiu? As mulheradas aí. Mas tem uma parte ali que você tem que olhar com o maior detalhe. É quando ela viaja ali, enfim. E a luz da concepção cristã, da Bíblia, há algo errado ali. Então, quando nós enxergamos uma coisa dessa daí, um erro desse, nós temos que apontar, olha, isso é errado, porque a palavra de Deus assim diz. Entendem? Então, é tudo à luz da palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz, ela é um referencial. Por isso a nossa mente e o nosso ser deve estar cativo à palavra de Deus. Não é errado assistir o filme, assista, mas com os óculos daquilo que a palavra de Deus diz. E eu falando para minha esposa, ela disse, mas também é muito radical. É radical isto? Não é radical, nós temos que ensinar para que os adolescentes, os nossos filhos, não tenham esses costumes.
Se eu não me engano é na Malhação, eu não assisto, mas eu vi um comercial rapidamente de uma cena lá entre jovens, transmitindo que o sexo é normal. Normal na concepção do mundo, mas na concepção bíblica não é não. Então nós somos espirituais e temos que mostrar isso com mais eficácia na palavra de Deus, apontando o certo e o errado e aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que temos que entender que os dias são maus. Mesmo assim, nós podemos encontrar nesse mundo caído e quebrado coisas belas. O nascer do sol, o pôr do sol, a chuva, enfim, isso se chama graça comum, onde Deus ele beneficia a todos os seres humanos. Temos que tomar cuidado para que o pessimismo de nossos dias não sufoque a nossa visão bíblica e que não venha apagar ou diminuir o nosso anseio pela eternidade. É interessante isso. Mesmo diante de uma escuridão, de algo cinzento dessa realidade que vivemos, por causa do pecado, isso não deve ser o motivo maior para viver um intenso pessimismo e egocentrismo, e que isso nós devemos tomar cuidado para que não sufoque a beleza que há na Bíblia, a beleza que há em servir ao Senhor, a beleza que há em continuar honrando ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Então, nós somos chamados, a igreja é chamada para isso, para continuar louvando e bendizendo ao Senhor, mesmo em meio a esses dias maus. Uma outra ideia, rapidamente, que temos que entender quanto a esses dias maus, é ter uma visão clara da soberania divina. Talvez aqui é uma das doutrinas mais faladas no meio reformado, e realmente tem que ser falada, que a soberania de Deus ela é assombrosa. Deus ele tem o poder, o controle do macro e do micro, das coisas pequenas e grandes. Ele é totalmente soberano. Ele, como eu disse, ele não sabe o que vai acontecer. Ele sabe porque ele determinou o que haverá de acontecer. Então, meus irmãos, diante desse fato, um conhecimento que temos da soberania de Deus deve nos levar a uma resposta mais sensata, a uma busca mais fervorosa, a um temor jamais visto. Porque nós temos uma visão clara da soberania divina, e isso faz com que venhamos a dar uma resposta sensata, não à altura, mas se apresentar a Ele com os nossos cânticos, com o nosso louvor e com tudo aquilo que temos diante dEle. Essa seria uma resposta que eu trago a vocês quanto ao conhecimento que vocês têm e que nós temos da soberania divina. Talvez essa seja uma das doutrinas mais faladas, sem dúvida, mas também às vezes ela é rejeitada. E ela é rejeitada às vezes quando nós estamos em apuros, em perigo. Às vezes nós achamos recursos, queremos achar recursos aí, terreno, humano, e às vezes nós não queremos depositar a nossa confiança no Senhor. Talvez um aspecto a ser destacado quanto à questão da soberania é a nossa confiança em Deus. É depositar literalmente, quer faça sol ou chuva, mas nós devemos depositar a nossa confiança naquele que tem um total domínio sobre tudo e todos. Ok? A soberania divina pode ser presenciada em vários textos. Atos capítulo 4, versículo 24 a 28. No Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu os céus e o seu trono reina e domina sobre tudo. Talvez eu tenha digitado errado, mas o versículo é esse. Salmo 113, versículo 19, que diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Tudo mesmo. Tanto macro como micro, ele tem o total controle. Como eu já disse, nada acontece se não for do pressentimento, do conhecimento e da vontade do nosso Deus, o Deus que servimos. Uma outra ideia para finalizar é que nos dias maus, a nossa esperança ela deve ser intensificada. A ideia, meus irmãos, que tem assolado a igreja, na verdade, a teologia da prosperidade que tem levado a muitos a adotar princípios não coerentes com a palavra de Deus, de barganhar com Deus a fé, de negociar com Deus, e essa teologia ela pode ser vista em várias igrejas neopentecostais, enfim, e ela é uma distorção da verdade, porque essa teologia da prosperidade
ela entende que nós, como criaturas, podemos barganhar com Deus, podemos negociar com Deus. Por isso que não são poucos os adeptos dessa teologia, que têm mirrado a igreja, têm mostrado uma graça barata, uma graça que não está contida na palavra de Deus. Então, nós, como devemos ser leitores sensatos da palavra de Deus, nós entendemos que, mesmo em meio ao sofrimento, há um propósito maior. Como diz a primeira perguntinha do breve catecismo, eu sei que os irmãos já estão familiarizados, a nossa vida é para a glória de Deus. Nós fomos criados com essa finalidade. E em meio ao sofrimento, em meio à dor, tem um propósito maior. O sofrimento na vida do cristão tem um propósito de nos empurrar ou de nos aproximarmos mais de Deus. O sofrimento tem essa capacidade aí. Quando você lê quando você lê Tiago, você vai entender que mesmo em meio ao sofrimento, nós devemos nos alegrar. Ora, como assim devemos nos alegrar em meio ao sofrimento? Aos tempos difíceis, ou às dificuldades que enfrentamos diariamente. Olha só o que Tiago vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, por várias dificuldades. E aqui o público de Tiago estavam passando por dias difíceis, de perseguição, perderam os seus bens por causa de Cristo, sabendo que a aprovação, que o teste da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Vejam, as provações ou as dificuldades, os testes que nos é dado para que a nossa fé venha a ser testada, ela tem um proveito maior. Paulo, ele vai nos alertar quanto a essa ideia de esperança lá na sua epístola aos Romanos, capítulo 5, acompanhe aí a leitura a partir do versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, o quê? Esperança. E ele vai dizer, ora, a esperança não confunde. O que aguardamos, o que esperamos, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que maravilhoso isso! E ele vai continuar, quando éramos inimigos, Cristo morreu em nosso lugar. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vejam, essa é a esperança, essa é a nossa convicção que temos que ter quando estivermos passando por dias difíceis. Talvez você esteja com o seu emprego legal, você esteja trabalhando, isso é muito bom, esteja com a sua conta bancária azul, maravilhosa, mas vejam, isso não é suficiente não. Vejam, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, e veja que o Salmo 23 vai dizer, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, nem me assustarei. Por quê? Pode falar. Porque o Senhor está comigo. Isso não é suficiente. Isso isso já é suficiente a nós, porque o Senhor está comigo. Por isso que eu entendo que mesmo em meio aos dias maus, a nossa perseverança ela deve ser intensificada. Caso contrário, meus irmãos, eu creio e fico até na dúvida que, de fato, o Senhor ele não nos manda um peso ou uma aprovação maior do que as nossas forças. Ele sabe a medida da sua força e da sua fé. Então, qualquer provação que você esteja passando, ou passou, ou passará, certamente você tem que entender que Ele manda e tem um controle à medida das nossas forças e da nossa fé. Ok? E nós temos que analisar essas três ideias e paro por aqui. E que nós temos que entender que os dias são maus, sim, ter uma concepção, não uma visão romântica da realidade. Tudo é maravilhoso, tudo é belo. Não é assim, não. Não é isso que a Bíblia apresenta. Ela apresenta uma realidade de um homem caído, de um homem pós-pecado, e isso que Paulo vai dizer aqui, a todo esse capítulo, né, a partir do versículo 2 e 3, ele vai dar essas características ao homem mau, ao homem perverso, e não se glorie, porque nós estávamos na mesma situação.
Por isso que foi necessário Cristo, por meio do seu Espírito Santo, fazer com que os nossos corações fossem transformados. E o Senhor, com a sua graça, Ele refreia, Ele tem um total controle do coração humano e da maldade humana. O mundo só não está pior, meus irmãos, porque Deus, na sua soberania, Ele freia a maldade humana. Quando Ele solta um pouquinho, quando Ele deixa de frear a maldade humana, nós podemos perceber que o mundo poderia virar um outro caos. Eu também entendo que o mundo só não está pior por causa da igreja. Ah, pastor, isso é uma visão muito romântica. Não. A igreja, ela teve e tem um propósito. Vejam que há 2000 anos de história, muitas coisas se levantaram e foram destruídas, menos a igreja. Quantas forças já foram colocadas para destruir a igreja e ela se manteve em pé? As portas do inferno vão se levantar, mas não irão destruir a igreja. E certamente não irão mesmo. Então vejam, meus irmãos, que a igreja é um nivelador. Ela é o tempero, ela é o sal e a luz deste mundo, que já é do maligno e que só não está numa decomposição maior, porque Deus assim não permite, por causa da sua igreja, que tem que salgar, tem que preservar aí a composição deste mundo, para não se deteriorar de uma forma mais drástica. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma visão muito clara que os dias são maus, ter uma visão clara, nítida e fervorosa da soberania divina, algo que nós somos alvo, e também os dias maus, nesses dias maus que podemos passar, o que passamos, o que passaremos, isso tem um propósito, que a nossa perseverança, lá no sermão escatológico, vai dizer aqui que somente aqueles que serão salvos, aqueles que perseverar até o fim. A perseverança dos santos é o quinto ponto do calvinismo. E a ideia é que nós temos que perseverar, de insistir até o fim, descer a cova, descer a sepultura, esperançosos. É morrer num campo de batalha, não morrer fora da igreja. Os acovardados ou os covardes não herdarão o reino dos céus. Então a ideia é que nós temos que continuar a nossa perseverança até a volta gloriosa de Cristo. Isso é muito claro em toda a Bíblia e de uma forma mais específica lá no livro de Apocalipse, que a igreja deve ansiar e esperar pela volta gloriosa. E nós devemos considerar que os dias são maus, ruins, e isso é de conhecimento de todos. Não é somente o meu conhecimento, essa visão minha, não, mas é uma realidade que nós podemos presenciar e ver. Porém, meus irmãos, cabe à igreja, cabe a mim e a vocês clamar por socorro. Salmo 46, que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Aonde? Nas tribulações. Ele é o nosso Senhor, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Portanto, o papel da igreja é clamar, testemunhar, pregar a palavra de Deus, clamar por socorro, clamar para que a nossa liderança continue firme e forte, clamar principalmente para que nesse momento venhamos a pregar mais e mais a palavra de Deus. E mesmo em meio a esses dias cinzentos, há muitas pessoas aflitas, angustiadas, sem um rumo, caminhando sem direção. E nós que temos a palavra da vida, que a carregamos domingo após domingo, temos um antídoto. E então depende de nós em pregar o evangelho a todos quantos estão ao nosso redor. Da mesma forma como alguém pregou a você um dia, você também deve pregar a alguém que está passando por dificuldade. E mesmo se não estiver passando, também pregue a palavra de Deus. Então, à luz desse conhecimento, é preciso levar a mensagem de salvação, apontando para Cristo, que é o único e perfeito caminho, a suprema e absoluta verdade, e nele, somente nele, em Cristo, reside a vida eterna. Somente Ele pode trazer e dar a vida eterna. Uma outra consideração para finalizar: Deus é o nosso refúgio, eu antecipei, mas é a fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, meus irmãos, é indispensável que a igreja de Cristo reconheça isso, reconheça a soberania divina e que vivemos em um mundo pós-queda, em um mundo quebrado, marcado pelo pecado, mas isso não nos justifica
a retroceder. Pelo contrário, temos que avançar, expandir o reino de Deus aqui na terra, neste mundo caído. De que maneira? Por meio da pregação da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, temos esperança que a vitória já não é certa, que a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Paulo lá em Romanos vai dizer que em Cristo somos mais que vencedores. Temos esperança e venhamos a levar outros a ter esperança para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e insondável de Deus Pai Todo-Poderoso e as eternas consolações do Santo Espírito repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre toda a igreja, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.